Fala Tricolor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Rafael Jardim, este é o canal Mundo SPFC e se por acaso é a primeira vez que você está passando aqui num vídeo desse canal, eu já te convido a se inscrever e também dar o like aí no vídeo, né, para ajudar a gente, ajudar o nosso canal. Pessoal, voltando depois de bastante tempo e voltando num momento muito ruim, né? Ainda de ressaca pela eliminação na Libertadores. Não foi uma eliminação fácil, né? A gente já teve a eliminação da Copa do Brasil, que já foi difícil, mas a gente digeriu porque ainda tinha esperança na Libertadores. Só que agora, infelizmente, não tem mais nada. Nada assim no sentido de visando o título, né? Visando terminar o ano com algum troféu. A gente tinha bastante esperança aí nessa Libertadores, né, de conseguir uma vitória no Morumbi contra o Botafogo, e aí a gente já estaria numa semifinal, podendo chegar a uma final e quem sabe aí o tetracampeonato tão esperado, tetracampeonato, e disputar o Mundial de Clubes, né? Eu não sei vocês, mas eu estava muito ansioso e muito na expectativa de poder disputar esse Mundial. Esse primeiro Mundial de Clubes, né, organizado aí no sistema, vamos chamar assim, sistema Copa do Mundo, né, pela FIFA, Copa do Mundo de Clubes, né, como se fosse, e estava muito esperançoso. Eu acho que o São Paulo tinha muito que participar desse campeonato, porque é o time no Brasil com mais Libertadores e com mais tradição de Libertadores, né, a gente sabe que tem outros clubes com o mesmo número de títulos, mas com tradição de Libertadores e com paixão por Libertadores. Só o São Paulo e Mundial nem se fala, é o clube que mais tem Mundial. Mas, infelizmente, não aconteceu, então foi uma derrota e uma eliminação, né, muito sofrida. Mas a gente não tem muito tempo para chorar, né? A ressaca foi ontem, quinta-feira. Eu acho que o tempo de lamentar tanto para a torcida quanto para o elenco já acabou. Não é fácil juntar os cacos, né, depois disso tudo, depois de mais um ano sem título, mas a gente tem que seguir, né, e seguir em diferentes frentes, né. A primeira delas é o Campeonato Brasileiro. A gente está deixa eu até olhar aqui, a gente está na quinta colocação, temos 44 pontos, estamos a um ponto do Flamengo, mas com um jogo a mais, né, o Flamengo tem 45, mas não assim tão distantes do Fortaleza, por exemplo, mas atrás também vem um monte de clube aí também que buscando uma vaga na próxima Libertadores, né? Então, se você olhar a tabela que a gente ainda tem pela frente, a gente tem uma tabela até mais tranquila em relação aos adversários que a gente já enfrentou. O próximo jogo já é uma pedreira, né, contra o Corinthians. Eu ia dizer fora de casa, né, porque não é no Morumbi, mas o mando é nosso. Então, mas não vai ser em nossos domínios. Mas depois a gente tem uma sequência de clubes como Cuiabá, Juventude, Atlético Paranaense em casa, Vasco da Gama, se eu não me engano, em casa também. Enfim, a gente não vai pegar assim tantos clubes que estão ali até a sexta, sétima colocação. A gente não vai ter esses clubes no nosso caminho, né? Então, assim, jogar a próxima Libertadores é completamente possível, né? Visando isso já de entrar na fase direta, né? Não estou nem falando de pré-Libertadores, mas além de entrar na Libertadores direta, ainda tem a pré-Libertadores com vaga até o sexto colocado, né? Isso se o Botafogo, por exemplo, não for campeão da, da Libertadores, já conseguir uma vaga direta, abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro, ou Atlético Mineiro, quem sabe, e aí, ou Cruzeiro pela Sul-Americana também, enfim. Então tem condições de voltar a disputar Libertadores no próximo ano, mas para isso precisa reagir rápido, né? E a gente sabe, né? O torcedor sabe muito bem como é que é uma ressaca após a eliminação de Libertadores.
Acho que a pior ressaca que tem, né? Eu acho que depois de você perder um título de fato, um título grande, com decisão, eu acho que uma eliminação de Libertadores, eu acho que é a pior ressaca que tem mesmo. Agora, uma coisa que a gente precisa conversar é o seguinte: não adianta só seguir pensando em voltar a disputar Libertadores, a ganhar Libertadores ou disputar a Copa do Brasil, enfim, disputar qualquer coisa. O São Paulo, antes de tudo, ele precisa se reestruturar, né? Eu vejo muito colega são paulino nos grupos que a gente participa, né? Falando assim, voltar a disputar título, voltar a Libertadores, ano que vem a Libertadores está aí e tal. E é verdade, a gente tem condições, como eu acabei de falar. Mas nada vai adiantar se a gente continuar jogando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, como a gente tem feito em todos os últimos anos. Nada vai mudar. O resultado vai ser sempre o mesmo de quarta-feira passada. Então, a noite de quarta-feira, né, quarta-feira de Libertadores, se a gente não mudar o rumo, né, do clube, vai acabar se transformando num pesadelo de quarta-feira, um pesadelo de Libertadores. O São Paulo ele precisa de uma completa reestruturação. O São Paulo, antes até de falar de disputar uma Libertadores e muito mais ainda de falar de vencer uma Libertadores, o São Paulo precisa vencer os desafios que ele tem como clube, tá? O São Paulo é um clube, isso não é novidade para ninguém, a gente já cansou de falar, todo jornalista esportivo, toda a mídia esportiva fala. O São Paulo é um clube que ficou parado no tempo, que viu outros clubes, mais incrível ainda, o São Paulo teve a sua hegemonia, foi soberano, tanto que daí veio o apelido, né? Viu os clubes se igualarem, ultrapassarem, alguns clubes caírem, se reestruturarem, como é o caso agora de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, entre outros. E o São Paulo continua do mesmo jeito. Nada foi para frente. Nada foi para frente. Se você tirar o título da Copa do Brasil do ano passado do São Paulo, você vai olhar que a história recente do São Paulo é muito triste. É muito triste. A gente vai ano que vem para 20 anos sem um título de Libertadores. O último campeonato brasileiro nosso foi em 2008. Daqui a pouco bate 20 anos também. Campeonato Paulista. Nem Campeonato Paulista a gente conseguiu somar uma boa quantidade para, pelo menos, amenizar, né, a má fase. Tivemos uma Sul-Americana, com uma final muito estranha. Perdemos uma outra decisão. Então, assim, a gente teve um desempenho de time médio. Isso para ser bem São Paulino mesmo, de time médio. Talvez um time médio estivesse comemorando os resultados que a gente teve, né? Isso sem falar que a Copa do Brasil, gente, foi um acaso, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas, claro, gente, não foi sorte. Não dá para dizer que você conquistou um título como a Copa do Brasil por sorte, não é isso. Mas a gente sabe, quem acompanhou aquela competição sabe qual foi o contexto. Chegada do Lucas, o time teve um bom momento que empolgou a torcida veio junto e para mim a torcida foi a grande responsável por aquele título. Mas isso não vai se repetir todo ano, essa é a questão. Isso não vai se repetir todo ano. Então o São Paulo ele precisa, antes de falar de título, ele precisa se reencontrar, encontrar o caminho novamente, para aí sim falar de título. O São Paulo precisa urgentemente equacionar essa dívida, que já está batendo aí os 800 milhões. A atual diretoria, por mais que eles falem que dão atenção a esse ponto, se dão, eu não vejo, mas se dão é muito pouco. O foco mesmo da diretoria parece ser a conquista de títulos e ao mesmo tempo sempre patina. Por mais que, como eu acabei de explicar da Copa do Brasil, por mais que chegue alguma decisão ali ou outra, acaba patinando. Enquanto isso, a dívida vai subindo, né? Ídolos a gente já não forma mais. A nossa base também
é uma lástima, pouco forma, né? Então a gente já nem consegue, nem vender mais tanto a gente consegue, sabe? Aquelas vendas bombásticas. Como foi aí, até um pouco mais atrás aí com o Antony, por exemplo, a gente já não consegue repetir isso com frequência. E quem é São Paulino de um pouco mais de idade sabe que isso sempre foi comum no clube. Então a gente sempre vendia muito jogador e muito jogador por preço alto. Os outros clubes tinham muita inveja da gente por isso. E aí a gente não consegue formar sequer para usar, sabe, como base, né? Como diz o nome base. Para usar como base do elenco a gente já não consegue usar, e ainda mais para vender. Então o São Paulo ele precisa de uma completa reestruturação. E eu sempre acabo me envolvendo em discussões com colegas, né, de São Paulinos também, a respeito disso. Antes de falar de título, a gente precisa refundar o clube. Refundar mesmo, eu acho que essa é a palavra, refundar. Refundar significa começar de novo, mas começar de novo sem apagar a nossa história, né? A gente fazer esse clube renascer, mas já com a nossa história, com a nossa tradição, com a nossa força, com a nossa camisa. Mas do jeito que está, o caminho que está, vai sempre levar para o mesmo destino da última quarta-feira. Então a gente precisa voltar a usar a base novamente. Para quê? Para que usando a base a gente consiga diminuir folha de pagamento, para que a gente consiga diminuir a dívida, para que a gente pare de gastar tanto dinheiro por ano com dívida. Não sei se vocês sabem, mas o São Paulo gasta em torno aí de 60 milhões por ano com juros bancários, com juros de dívida, não sei se é só bancários, enfim, que é um valor que, imagine a quantidade de reforços e contratações que você pode fazer com esse valor. São Paulo precisa voltar, para diminuir dívida, precisa diminuir folha de pagamento, usar mais base, mas para isso precisa melhorar a base, e aí precisa entender o que acontece lá na base, para daqui a alguns anos essa base possa dar jogadores que possibilitem o time pelo menos disputar as competições, né, sem risco de rebaixamento, que o problema o problema não é apenas não ganhar título. O problema, quando você faz uma refundação, uma reestruturação, é o risco de cair. Porque você não tem outro caminho, você precisa diminuir folha de pagamento, para isso você diminuir a qualidade dos jogadores. Nem sempre, né, mas geralmente assim, você diminui a quantidade de jogadores de alto nível, consequentemente você diminui a folha de pagamento, só que você aumenta o risco de um rebaixamento numa Copa do Brasil, de um Campeonato Paulista, que são as competições que tem um descenso. Então, tudo isso tem que ser calculado. Só que tudo isso precisa ser iniciado. Ontem eu vi uma postagem do Casares no Instagram dizendo que iria agora iniciar o processo de reestruturação financeira. Mas, cara, ele está no meio do segundo mandato. Como ele pode me falar um negócio desse? Isso tinha que ter começado no primeiro dia do mandato, do primeiro ano do mandato dele. Essa é a minha grande crítica com o Casares. O Casares era para ter entrado na história do São Paulo como Bandeira Melo, por exemplo, entrou no Flamengo. Como Paulo Nobre entrou no Palmeiras. Ele não era para ser reconhecido como o cara do título, mas o cara que recomeçou a história que nos levou a títulos, né? Mas o Casares parece que o foco dele é terminar sua gestão marcado por títulos. Evidentemente vai ser marcado, sempre lembrado pelo presidente da primeira Copa do Brasil do São Paulo, espero que venham muitas mais por aí. Mas foi uma escolha dele entrar para a história desse jeito, para a história do clube. Né? Ele teve a oportunidade de lá atrás, quando a dívida ainda era menor, ter começado esse processo de reestruturação, sabe? E hoje nossa situação estaria muito melhor. Quando a gente vê hoje Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro disputando títulos, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir disputar de igual para igual com esses caras hoje. Sabe? Claro, o nosso time é muito grande, um dos maiores do mundo. Então a gente sempre vai lutar contra esses clubes. Mas num campeonato
complexo como é a Copa Libertadores, um campeonato de ponto corrido como é o brasileiro, no fim das contas isso vai acabar fazendo diferença. O momento desses clubes hoje contra o São Paulo vai acabar fazendo diferença. Então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, visando somente a Libertadores. Por isso que eu comecei a falar sobre a Libertadores, que a gente precisava esquecer a eliminação, voltar a pensar em se classificar, porém, não só isso, tá? A gente precisa pensar em uma coisa macro, uma coisa maior. Isso, e claro, isso não significa que é para abandonar o projeto Libertadores, esquece Libertadores, não quero saber, mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser o clube. O foco nesse momento da torcida tem que ser o clube. Reestruturar, pagar as contas, baixar a dívida. Cara, nenhuma empresa poderia dormir tranquila, poderia estar falando sei lá, vamos pegar uma empresa de telecomunicação, um jornal, uma multinacional, enfim, qualquer um. Nenhuma empresa em sã consciência deveria estar falando assim em aumentar investimento, em fazer propaganda em TV, e isso e aquilo com 800 milhões de dívida nas costas. Pegue qualquer empresa, todas que estão endividadas nesse momento, estão falando em equacionar essas dívidas antes de voltar a pensar em aumentar faturamento. É isso que São Paulo tem que fazer. Não adianta ficar tentando pensar em título. Pode ser que ganhe, sem essa reestruturação. Não estou dizendo que é impossível, pode ser que em 10 anos belisque ali uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, mas vai ser sempre isso, tá? Vai ser sempre isso. Veja os nossos rivais emendaram títulos seguidos de Libertadores, Campeonato Brasileiro. São sempre os mesmos que estão aí. Até o Corinthians, que está com uma dívida absurda, que eu não sei nem como paga, mas está tentando fazer uma reestruturação. E é capaz de daqui a 5 anos, 7 anos, a gente ver o Corinthians reestruturado. E eu cito o Corinthians com todo respeito, mas eu cito porque tem uma dívida muito maior que a nossa. A gente vê o Corinthians reestruturado e a gente atrasado ainda, no mesmo lugar. Quer dizer, se estiver no mesmo lugar, a gente ainda melhorou, né? Se passar todo esse tempo, tiver com 800 de dívida ainda tá bom. Mas é capaz que a gente daqui 7 anos a gente esteja com 2 bi de dívida e o Corinthians equacionado. Então é isso, gente. Mais um desabafo aí. Um vídeo para voltar, desabafar. A gente não tem muito tempo nem para pensar em Campeonato Brasileiro e nem para pensar em reestruturação. Isso precisa ser começado logo. Mas isso precisa ser começado também pela torcida. Sabe? Não adianta ficar no estádio gritando que queremos jogador, queremos treinador e brigar só por contratação. Tem que ter noção. É como se na sua casa, se você vê seu pai endividado, sua mãe endividada, uma bagunça total, não adianta você ficar ali pedindo uma TV nova, um carro novo, né? Você tem essa noção, você está entendendo o que eu estou falando. Você precisa falar, cara, não adianta eu falar em carro novo, eu preciso organizar a minha casa primeiro. E é isso que São Paulo precisa fazer. Tá certo? Bom, então é isso. Se você chegou até o fim aqui do vídeo, eu novamente peço para você dar um like, se inscrever e amanhã estamos de volta, certo? Um abraço e vamos São Paulo!